Gente amada, gente querida, Pai do Senhor Jesus, estamos aí de novo para gravar mais um Pão Diário. Como diz a minha filha, às vezes o pai grava não é pão diário, é pão de minuto, mas é aproveitando as oportunidades e entendendo o momento. Eu passei alguns dias agora que eu fiquei impossibilitado de gravar-lhes, estava sem internet, estava pregando nos arredores, no interior, e também porque eu estive viajando ontem praticamente o dia inteiro. Então aí quando você tem a oportunidade, está um pouquinho mais centrado, você grava. E palavras a gente sabe que se perdem ao longo do tempo. Então os antigos escritores diziam isso, que palavras se perdem, ok? Palavras ditas, porém escritos perduram, são eternizados. Hoje, né, com a multiplicação científica, detalhe, a multiplicação científica não pode invalidar a Bíblia, porque quanto mais ela se multiplica, mais ela cumpre o que a Bíblia diz. Lembra do livro de Daniel? Diz que a ciência se multiplicaria. A Bíblia diz que a ciência se multiplicaria. A Bíblia não diz que a ciência existiria. Ela já existe. Foi Deus quem a inventou. O homem está apenas aprimorando e muitas das vezes aprimorando em seu bel prazer, porque Deus deu capacidade e intelecto para o homem para fazer isso. Então, com esse avanço, né, científico, nós nunca devemos esquecer que devemos construir pontes futurísticas alicerçada sobre os alicerces do passado. Nunca esqueça disso, tá bom? Em meio a essa parafernália tecnológica, Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Uma das maneiras de olhar para frente é sempre olhando no retrovisor, olhando para trás. Serve de baliza, serve de referencial. Então hoje as palavras elas não se perdem mais. Por exemplo, eu estou gravando no YouTube e eu não sei quantos anos eu vou sobreviver. Eu não sei quantos anos. Mas fato é, quando eu daqui se ir, quando eu daqui me passar, eu tenho certeza que esse vídeo e a minha fala ficará aqui para que outra pessoa possa de algum modo ouvi-la e ser abençoada e edificada através da mesma. Gente, eu quero ler com vocês Provérbios, capítulo de número 6, versículo de número 6. É sabido de todos nós outros que o livro de Provérbios é um livro de sapiência, é um livro de sabedoria e que prega muitos princípios práticos da vida. Nós sabemos disso, ok? E também tem em seu bojo algumas questões teológicas que frutificam para a eternidade. Mas, sobretudo, a Bíblia também é, ok? Por isso que a teologia é a mãe da ética. A Bíblia também é e também traz em si aplicações e implicações para o aqui e para o agora, tá bom? Então, Provérbios 6:6 vai falar de um texto que muita gente não gosta. Vai ter com a formiga. Ixi, preciso continuar o texto? Não. Você suporta eu continuar o texto? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos. Se eu devo considerar os caminhos de uma formiga, será que eu não devo considerar o caminho do meu pastor, do meu líder, do meu irmão e até mesmo do meu liderado? Vírgula, e ser sábio. Claro que há caminhos que eu vou considerar que não me trarão como exemplo a ser seguido, mas como exemplo a ser evitado. Então eu posso considerar sim. Eu não aprendo só com os acertos, eu aprendo com os erros. Se não fosse assim, a Bíblia não traria os erros. Opa! A Bíblia não traria os erros de alguns heróis da fé, tá certo? Gente, questão é, nós temos visto, Salomão disse que não há limite para fazer livros. Então hoje falta-se tempo para ler, porque não há limite para fazer livro. O que há limite é desejo de estudá-los e conhecê-los, tá certo? Mas não há limite para fazer livro. Esses dias eu ouvi alguém me dizer e eu fiquei enlouquecido com isso. Eu ouvi alguém me dizer o seguinte: eu não leio mais. Hoje eu vou no YouTube,
assisto pregações e aprendo com as mesmas, copio. Simão, vamos lá. Bom, primeiro, Deus levanta eco. Não, Deus levanta vozes. Deus não quer fazer de nós outros ecos, Deus quer fazer de nós outros vozes. Voz do que clama no deserto, não é um eco, é uma voz. Ok. Só que é claro que Paulo também nos manda imitá-los. Então você pode pregar mensagem copiada. Copie mensagem de Paulo, de Pedro, de um tal de Jesus. Copie mensagem desses. Eu não acho problema nenhum, e eu faço isso com muita frequência, de citar, incluir nas minhas mensagens, mensagens alheias, e até incluir e citar. Eu não tenho problema nenhuma de citar fonte. Qual é o problema que você tem de citar fonte? O problema é quando você toma argumentos de alheios e alega serem seus. Aí é feio. Diz Deus me deu. Sim, não. Deus te deu, mas por intermédio de A, por intermédio de B, por intermédio de C. Então não há problemas nenhum, tá certo? Em usar citações alheias. Eu não vejo problema nenhum. Aliás, eu prefiro ouvir uma mensagem repetida, bem pregada, do que uma mensagem não repetida, mal pregada. Desculpa. Esse é meu pensamento. Filipenses 3:1, Paulo disse, não me canse de dizer-lhes a mesma coisa. Pedro escreve a segunda carta para lembrar o que tinha escrito na primeira. Segundo Pedro 3:1, eu só queria, vos lembrar. Então, eu não vejo problemas nenhum quanto a isso. Mas o problema é que esse amado irmão me disse assim, irmão, a fé vem pelo ouvir. Está certo. Então, quando eu ouço, disse ele, eu fico crente. Eu disse, está certo. Mas só que tem uma coisa. A mesma Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E a mesma Bíblia diz, cri, por isso falei. E é a mesma Bíblia que diz, bem-aventurado o que lê. Então, meu irmão, se você ouve, você fica crente. E se você lê, olhos, o que você fica? Se você lê, você se torna uma bênção. E quando você fala, você se torna um atalaia. E quando você vive, você se torna um pregoeiro genuíno. Então, irmãos, não dá para divorciar uma coisa das outras. Eu tenho um prazer em assistir, em ler, em ouvir uma mensagem bem pregada. A Bíblia não me manda apenas ler, porque senão eu vou apenas querer ser uma bênção, e eu vou apenas querer ler e me achar a única fonte de revelação e não querer ouvir mais ninguém. Não vou ouvir quem lê menos do que eu. Não, não é isso não, meu irmão. Você precisa aprender. Considera, diz o texto. Ok? Só que se eu ficar também apenas papagadeando, aí eu não terei capacidade e habilidade de desenvolver uma ideia. Conta-se um testemunho, não é um testemunho, é um testemunho, de um dono que ensinou o seu papagaio a dizer 3 palavrinhas, 3 frases. Não faz mal, tá tudo bem, tá bom demais. Não faz mal, tá tudo bem, tá bom demais. Sabe o que aconteceu? O papagaio não tem capacidade, gente, de produzir frases, de elaborá-las, só de repeti-las. Aí o papagaio estava do lado de fora da casa do seu dono e o seu dono esqueceu pelo lado de fora. Até que veio um gambá, sabe o que é um gambá? Pois é, veio um gambá sobre ele. E a única coisa que o coitado do papagaio sabia dizer é as frases que eu lhe disse. Tá tudo bem, tá bom demais. E daí, meu irmão, você sabe o que aconteceu. Foi trágico. A raposa lhe devorou, porque ele não soube elaborar, não soube dizer outras coisas. Então é bom que você ouça, mas você não pode se tornar um papagaio. É muito bom ouvir, é preciso ouvir. Eu gosto de ouvir, mas eu preciso ler também, ok? Preciso considerar também. Então, se eu tivesse aqui fazendo apologia à não leitura, eu seria um hipócrita, porque eu sou um amante da leitura. Eu sou um amante da Bíblia e você sabe disso. Porém, esse texto diz o seguinte: considera, observa, vai ter com a formiga. Ô, seu preguiçoso. Preguiçoso, irmão, é terrível. Spurgeon dizia que o preguiçoso merecia morrer 10 vezes antes da morte. Não sei como, mas é o que ele dizia.
tanta bronca que ele tinha do preguiçoso. O preguiçoso é uma praga. Se ele está no ministério, ele é preguiçoso. Se ele está fora do ministério, ele é preguiçoso. Ele é preguiçoso. Preguiçoso é uma tragédia para o seu patrão, para o seu pai, para sua mãe, para sua esposa, para o seu filho, para ele mesmo, para a sociedade. Ele é um parasita, um chupim. Precisa aprender e mudar. Só que é o seguinte, olha o que diz o texto. Olha para a formiga. Eu meço 1,79. Sou considerado nos padrões brasileiros quase que uma pessoa, considerado até um indivíduo alto. Não extremamente alto, mas de média altura para cima. E daí a Bíblia me ensina a me encurvar e aprender com um animalzinho desse tamanho, irracional, que rasteja pelo chão, que se esforça com muita sofreguidão para carregar um objeto que eu com um sopro consigo locomovê-lo. Mas a Bíblia diz para mim olhar para aquele. Claro que quando eu olho para aquele, eu me identifico com o próprio Deus, que nos vê andando sobre a terra como formigas e mesmo assim continua nos olhando, que nos vê com muito esforço carregando aquilo que a gente julga ser de um peso extraordinário, quanto Deus pode remover com um sopro. Então a gente se identifica com Deus quanto a isso, ok? A única diferença é que a gente vai olhar para a formiga e aprender, e Deus olha para nós, não tem o que aprender. A gente é pior do que a formiga, porque a formiga tem o que nos ensinar e a gente não tem nada para ensinar para Deus. Mas a questão é, o que Deus está me dizendo? Deus está me dizendo para me aprender com as coisas práticas da vida. Deus está me ensinando a aprender com as coisas simples da vida. Segundo Coríntios 11:3, se não me falha a memória, Paulo disse assim, temo que alguém vos tenha apartado, Satanás vos tenha apartado da simplicidade do Evangelho. Então observe, não há avidez de ter sucesso, de ter êxito, de ter uma boa vida. Você já viu os livros Receitas de Bolo? 10 passos para um casamento feliz, 15 passos para um empresário bem-sucedido, 12 passos não sei o quê. E é tanto passo, tanto passo, tanto passo, que nem a formiga operária vai conseguir caminhar tanto, gente. Pelo amor de Deus. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus. Você pode vasculhar, você pode ler, né? Você pode se tornar uma mente enciclopédica em todos os dicionários, verbetes, linguísticos, enfim. Fato é, existem coisas da vida prática e a vida tem muito a nos ensinar. E Deus, o Senhor, nos ensina e fala-nos através da natureza. Salmos 19. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento faz o quê? Anuncia a obra das suas mãos. Então lembra que a Bíblia diz, o meu povo se renova, aquele que espera no Senhor como a águia. O justo floresce como a palmeira, Salmo 92:12. Que mais? Aqui, meu irmão, acabei de citar para vocês Provérbios 6:6, citei Isaías 40:31, os que esperam no Senhor. Lembra de Jesus? Olha para a serpente, seja prudente como a mesma. Olhe para a pomba, seja simples como a mesma. Davi disse assim, quem me dera ser como uma oliveira, como uma azeitona. É isso que Davi disse. Então, gente, observe, você pode sim aprender com as coisas simples desta vida. Então, se você quiser ter uma vida bem-sucedida, você não precisa comprar nenhum best-seller. Se puder, ok, mas ali não está. De fato, você imagina quantas pessoas, historicamente falando, foram bem-sucedidas sem lerem nenhum best-seller? Quantas pessoas foram bem-sucedidas sem poderem ouvirem, sem poderem lerem acerca desses nossos, hoje, supostos, né? Eu vou usar uma expressão pesada, gente. Será que eu devo usar ou não? Esses nossos supostos, eu vou usar medalhões. Eu queria usar outra expressão, mas eu vou usar medalhões. Esses supostos medalhões, ok? Os nossos medalhões, os nossos ícones de sucessos, medalhões. Eu vou usar a expressão gurus do sucesso. Você não precisa olhar para os gurus do sucesso, os medalhões do sucesso, os ícones do sucesso. Você pode olhar para a Bíblia. A Bíblia tem exemplos bem suscetíveis, bem sucedidos, ok? Por exemplo, existe um livro que eu já li,
chamado Segredo. É tudo pensamento positivo. Gente, aquilo ali é hipocrisia, né? Enquanto as pessoas ficam lendo, eu vou pensar, eu vou ficar rico, eu vou ficar rico, eu vou ficar rico, eu vou ficar rico, mas não vou trabalhar. Meu irmão, que a única pessoa que está ficando rica, enquanto você lê isso, pensa nisso e compra livros e mais livros acerca disso, é só quem escreveu. E você não. Então imagina, eu vou comer uma pizza dessa idade, né, gente? Comer uma pizza gigante, tamanho família, tomar um pepão de 3,3 litros, mas eu vou, enquanto eu como aquela pizza, enquanto eu tomo aquele pepão, pensamento positivo, força na peruca, a pizza tá me emagrecendo, o pepão tá... para, irmão. A gente não é louco. Para, irmão, a gente não é lunático. A gente vai desconsiderar as coisas da vida. É claro que a Bíblia nos ensina a não sermos malignos e nem usar de maledicência. A Bíblia me ensina, sim, meu irmão. Existem doenças psicomáticas, isso é doenças que sofrem-se no corpo consequência do sofrimento da mente. Claro que sim. Jó 3,25, o que eu temia me aconteceu. Eu entendo isso. Agora, irmão, não é só pensamento positivo. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Irmão, vai dar certo. Vai. Se Deus estiver no controle. Vai dar certo, vai. Estando Deus no controle, o interesse de Deus é que dê certo. Porque se Deus estiver no controle e Ele não quiser que dê certo, não vai dar certo. E às vezes o não dar certo é a forma certa de dar certo. Pegou? Às vezes o não dar certo é uma forma certa de dar certo. Então, irmão, calma. Não é por aí. Então, existem princípios na vida. E eu nem falei sobre a formiga, que era o meu objetivo da minha fala, nem vou falar. Posso até gravar outro vídeo falando sobre a formiga, falando sobre a pomba, o que ela tem a nos ensinar, falando sobre a serpente como prudente, o que a prudência da serpente tem a nos ensinar, falando da águia, o que a águia tem a nos ensinar. Então as coisas simples da vida têm muito a nos ensinar. Observe os seus caminhos. Tá bom? Você não precisa traduzir Google Tradutor, um livro em inglês para português. Os grandes medalhões, gurus do sucesso. Gente, se isso fosse verdade, não haveria tanto suicídio. Se isso fosse verdade, quanto mais se escreve, gente, contra, enfim, relacionamento de casal, mais divórcio existem. E não é por causa do que se escreve. O que eu quero dizer para vocês é que só isso não resolve. O que eu quero dizer aos senhores é que a Bíblia é a palavra de Deus e que essa tem ensinamentos práticos e que a lei não deixa, a natureza não deixa de ser uma lei de Deus exposta aos homens que não sabem ler. A natureza é a Bíblia daqueles que não tiveram oportunidade de ler. Você olha para a Bíblia, você olha para a natureza, você observa a grandeza do Criador. Ela te indica algo, ela te ensina algo, as leis da vida. Então, irmão, não fuja das coisas simples da vida. Não há limite para fazer livro, disse Salomão. E isso é verdade. Continue lendo, mas equilíbrio, tá bom? Acredite, os princípios básicos, práticos da vida, que realmente me farão melhor como pai, como filho, como marido, como esposo, como obreiro, como pregador, como ouvinte, estão na Bíblia Sagrada. Às vezes a formiga tem mais a me ensinar do que esses gurus, ok, do sucesso. A formiga às vezes tem mais para nos ensinar. Jesus disse, lembra que disse Jesus? Jesus não disse assim, ó, olhai para os gurus do momento, viu? Olhai para os best-sellers do momento. Irmão, salvação vem de cima, não de baixo. Vem de Deus, não do homem. Vem do céu, não da terra. Vem do alto, não de dentro. Tá bom? Então vamos deshomocentralizar, isso é, vamos tirar o homem do centro e colocar a palavra de Deus como centro. E a palavra de Deus nos ensina a olhar para essas coisas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deixa o seu like, seja abençoado, inscreva-se no canal em nome de Jesus. Amém.